Capítulo 2. O tubo. O lindo nobre, isto é, Jinchi, estava mais ocupado do que Mau Mau imaginava. Como eunuco, ela presumia que o Palácio dos Fundos representava toda a sua carga de trabalho, mas parecia que ele também tinha muitos negócios na corte externa. No momento, Jinchi estava fazendo careta para alguma papelada. Ele indicou que ficaria preso em seu escritório o dia inteiro, então Mau Mau não teve outra opção a não ser trabalhar perto dele enquanto ela limpava. Ela estava recolhendo pedaços de papel em um canto da sala. O papel era de excelente qualidade, mas cheio de sugestões horríveis, ideias que estavam no lixo porque não valiam a pena olhar. Por mais inúteis que fossem os estatutos sugeridos rabiscados neles, o papel em que foram escritos não poderia ser reutilizado, teve que ser queimado. Pense nos trocados que isso traria se eu pudesse vendê-lo, pensou Mau Mau. Não foi uma ideia muito agradável. Mesmo assim, ela reiterou para si mesma que esse era o seu trabalho. Ela sabia que tinha que queimar a coisa. Havia uma fogueira para o lixo em um canto do grande complexo palaciano que cercava o escritório de Jinchi, perto dos campos de treinamento militar e de alguns armazéns. Ah, os militares! Mau Mau pensou. Honestamente, ela não estava ansiosa para chegar perto deles, mas não tinha escolha. Ela estava se levantando, resignada com o fato de que esse era seu dever, quando sentiu algo se instalar em seus ombros. Está frio lá fora. Por favor, use isto. Gao Shun, mostrando seu lado atencioso, colocou uma jaqueta de algodão nas costas dela. Havia uma camada de neve no chão e ouvia-se o vento sacudindo os galhos ressecados das árvores. A sala quente, aquecida por vários braseiros, tornava fácil esquecer, mas ainda faltava um mês para o ano novo. Foi a estação mais fria de todas. Muito obrigada, disse Mau Mau. Ela realmente quis dizer isso. Parecia um desperdício ter feito de Gao Shun um eunuco. Essa camada extra de isolamento faria muita diferença. Ao passar os braços pelas mangas de algodão cru, ela percebeu que Jinchi a observava atentamente. Praticamente. Olhando para ela, na verdade. Fiz algo de errado? Mau Mau inclinou a cabeça com curiosidade, mas então percebeu que não parecia ser para ela que Jinchi estava olhando, mas sim para Gao Shun. Gao Shun, percebendo o olhar também, estremeceu. Isto é do mestre Jinchi, apresso-me em acrescentar. Eu sou apenas o mensageiro. Por alguma razão, Gao Shun gesticulou amplamente enquanto falava. Basta dizer que ele não parecia totalmente convincente. Ele está sendo repreendido por tomar muita iniciativa? Mau Mau perguntou-se, maravilhado por ter de obter permissão para algo tão simples como dar um casaco de algodão a uma empregada. Também não foi fácil ser Gao Shun. É assim mesmo, foi tudo o que Mau Mau disse. Ela fez uma reverência na direção de Jinchi, ergueu a cesta de pedaços de papel e foi até a fogueira. Eu gostaria que você tivesse plantado alguns aqui também, pai. Mau Mau pensou consigo mesma com um suspiro. O pátio externo era muitas vezes maior que o Palácio dos Fundos, mas ostentava muito menos ervas que poderiam ser ingredientes valiosos. Ela conseguiu encontrar pouco mais do que dentes de leão e artemísia. Então, novamente, ela descobriu alguns lírios-aranha vermelhos também. Mau Mau gostava de comer bulbos de lírio-aranha vermelho embebidos em água. A única ressalva era que os bulbos eram venenosos, e se o veneno não fosse extraído com sucesso primeiro, poderia causar a mãe de todas as dores de barriga. Mais de uma vez a velha senhora repreendeu para não comer coisas assim, mas era a natureza de Mau Mau, e isso não iria mudar. Acho que isso é o melhor que posso esperar, pensou ela. A escassez de plantas no inverno tornava bastante difícil encontrar qualquer coisa. Mesmo com uma pesquisa cuidadosa, ela não esperava encontrar muito mais do que conseguiu. Mau Mau começou a pensar em plantar algumas sementes às escondidas. Ao voltar da lixeira, Mau Mau avistou alguém que reconheceu. Ele estava perto de uma fileira de depósitos de gesso, a alguma distância do escritório de Jinchi. Ele era um jovem oficial militar com um rosto forte e viril que, no entanto, mostrava uma decência óbvia, dando-lhe a aparência de um cachorro grande e amigável. Ah, sim, Lee Haku. A cor de sua faixa era diferente de antes. Mau Mau percebeu que devia ter progredido na vida. Lee Haku estava conversando com o que pareciam ser alguns subordinados. Ao lado dele. Ele está trabalhando duro, pensou Mau Mau. Parecia que toda vez que ele tinha uma pequena pausa, Lee Haku podia ser encontrado na casa verde-gris, conversando com os aprendizes enquanto tomavam chá. É claro que seu verdadeiro objetivo era a amada irmã de Mau Mau, Pairin, mas invocá-la exigia quase tanta prata quanto um plebeu poderia ganhar em meio ano. Oh, ai do homem que provou o néctar do céu,
Agora ele buscava até mesmo o mais ínfimo e oculto vislumbre do semblante daquela flor que crescia no alto da montanha. Talvez Lee Haku tenha sentido o olhar de pena de Mau Mau sobre ele, pois ele acenou para ela e veio correndo, saltando como o cachorro grande que era. Em vez de um rabo, o lenço que segurava seu cabelo balançava atrás dele. Ah! Que estranho ver você do lado de fora do Palácio dos Fundos. Acompanhando sua amante em um dia de folga? Ele claramente não sabia que Mau Mau havia sido demitida do serviço em seu antigo local de trabalho. Ela estava de volta ao Distrito do Prazer há muito pouco tempo, então nunca encontrou Lee Haku lá. Não, ela disse. Não sirvo mais no Palácio dos Fundos, mas nos aposentos pessoais de um personagem em particular. Seria demasiado problemático, pensou Mau Mau, contar toda a história do seu despedimento e recontratação, por isso reduziu a esta única frase. Aposentos pessoais? Cujo? Alguém deve ter gostos muito estranhos. Sim, realmente estranho. Lee Haku não sabia o quão insolente ele estava sendo, mas sua reação como tal foi compreensível. A maioria das pessoas não procuraria especificamente uma garota completamente sardenta e magra para ser sua atendente pessoal. Na verdade, Mau Mau não pretendia necessariamente continuar com suas sardas, mas Jinchi ordenou que elas mantivesse, embora ela não entendesse o porquê, e se seu mestre ordenasse, ela teria que obedecer. Só não sei o que ele quer, aquele homem. Mau Mau concluiu que o pensamento dos nobres estava simplesmente além do seu alcance. Diga, ouvi dizer que um funcionário importante acabou de comprar uma cortesã de sua casa. Assim parece. Acho que não posso culpá-lo por isso, pensou Mau Mau. Quando o contrato de trabalho foi concluído e Mau Mau iria com Jinchi, suas irmãs superexcitadas a embelezaram de todas as maneiras que sabiam, encontrando as roupas mais especiais para ela, arrumando seu cabelo e cobrindo-a com montanha de maquiagem, até que ela parecia tudo menos uma empregada comum indo para um posto comum. Ela se lembrou de seu pai, por algum motivo, observando-a partir como se estivesse observando um bezerro deixar seu celeiro. Entrar no palácio parecendo uma cortesã mal educada já era ruim o suficiente, mas a presença de Jinchi atraiu ainda mais atenção, e Mau Mau encontrou um número muito desconfortável de olhares sobre eles. Ela mudou assim que pôde, mas sem dúvida algumas pessoas a tinham visto antes disso. Ainda assim, ela ficou impressionada com o fato de Lee Haku poder estar falando dela, para ela, e não ter ideia. Mas, ela supôs, o que mais se poderia esperar de um vira-lata idiota? Se assim posso dizer, você parece estar no meio de alguma coisa. Você realmente tem tempo para conversar comigo? Ah, aham. E. Um dos subordinados de Lee Haku estava vindo ver como ele estava. Ele pareceu feliz a princípio ao ver uma mulher ali, um homem que vivia com um salário tão baixo quanto o seu provavelmente sofreria com uma seca do sexo frágil. Mas quando viu Mau Mau, a sua decepção foi palpável. Ela estava acostumada com essa reação, mas também mostrava um pouco do que tornava o superior superior e o subordinado. Não. Houve um incêndio, disse Lee Haku, apontando o polegar na direção dos armazéns. Não é um grande problema. Eles não são tão incomuns nesta época do ano. Ainda assim, ele tinha que investigar a causa, que era o que estava fazendo atualmente. Causa desconhecida, hein? Mau Mau pensou. Agora que ela percebeu a história, ela teria metido o nariz mesmo que alguém tivesse implorado para que ela não fizesse. Mau Mau deslizou entre os dois e dirigiu-se ao pequeno prédio. Ei, é melhor manter distância. Lee Haku ligou. Eu entendo, disse Mau Mau, examinando o prédio e tudo ao seu redor. Havia fuligem em uma das paredes de gesso rachadas. Parecia que eles tiveram sorte de o fogo não ter se espalhado para nenhum dos outros armazéns. Se fosse apenas um pequeno incêndio, então havia várias coisas incomuns nele. Por um lado, por que Lee Haku resolveu lidar com isso pessoalmente se era tão comum? Certamente ele poderia ter ordenado a algum lacaio que fizesse isso. Além disso, o edifício parecia substancialmente danificado. Mais parecido com os efeitos de uma explosão do que com um incêndio de curta duração. Talvez alguém tenha ficado ferido. Eles devem suspeitar de incêndio criminoso, concluiu Mau Mau. Uma coisa seria queimar um armazém aleatório em algum lugar, mas nos terrenos do palácio eles mesmos? Isso era outra coisa. O país de Mau Mau era em grande parte pacífico, mas isso não quer dizer que ninguém tivesse quaisquer queixas contra o governo. Tribos bárbaras ocasionalmente conduziam ataques, e às vezes ocorriam secas e fome. As relações com outros estados eram em grande parte cordiais, mas não havia garantias de quanto tempo permaneceriam assim.
E deve ter havido alguns habitantes entre os estados vassalos do país que estavam descontentes com o seu estatuto. Acima de tudo, a prática anual do antigo imperador de caça às mulheres tinha deixado as aldeias agrícolas com uma grave escassez de potenciais noivas. Fazia apenas 5 anos desde que Sua Antiga Majestade partiu deste mundo, e deve ter havido muitos que ainda se lembravam muito bem de seu governo. Quanto aos acontecimentos mais recentes, a escravatura foi abolida após a ascensão do Actual Imperador, privando sem dúvida mais do que alguns comerciantes da sua fonte de rendimento. Ei, o que você pensa que está fazendo? Eu disse para ficar para trás. Li Haku pegou o ombro de Mau Mau, carrancudo. Ah, eu só estava curiosa sobre uma coisa. Mau Mau espiou por uma janela quebrada. Então ela escapou das mãos de Li Haku e correu para dentro do prédio. Lojas queimadas estavam por toda parte. Pelas batatas rolando no chão, ela deduziu que aquele armazém tinha sido usado para armazenar comida. Que pena, pensou ela, que as batatas já tivessem passado do ponto de estarem bem cozidas e agora estivessem irremediavelmente enegrecidas. Procurando por mais alguma coisa que pudesse ter caído no chão, Mau Mau descobriu uma espécie de graveto. No momento em que ela tocou, porém, ele virou cinzas, deixando apenas a ponta cuidadosamente trabalhada. Isso é marfim? Ela imaginou. Parece um cachimbo. Ela afastou o toco decorativo e o estudou. Escute, você não pode simplesmente passear por aqui, disse Li Haku, finalmente, e compreensivelmente, começando a parecer zangado. Mas uma vez que Mau Mau investiu em um problema, ela não conseguia deixá-lo passar. Ela cruzou os braços, tentando juntar as peças em sua cabeça. Uma explosão, um armazém cheio de comida e um cano no chão. Ouviste-me? Eu te ouvi. Sim, ela ouviu Li Haku. Ela simplesmente não estava ouvindo ele. Mau Mau sabia que esse era um mau hábito dela. Ela saiu do armazém, indo em direção àquele diretamente oposto, para onde foram transportadas as mercadorias salvas do incêndio. Este armazém tem o mesmo tipo de coisas que aquele que queimou. Mau Mau perguntou ao soldado de patente inferior. Sim, acho que sim. Aparentemente, as coisas mais antigas estão mais lá dentro. Mau Mau bateu em um saco de tecido bem tecido, produzindo uma nuvem de pó branco. Farinha de trigo, ela presumiu. Posso ficar com isso? Ela perguntou, apontando para uma caixa de madeira não utilizada. Era bem construído, com acessórios justos, provavelmente destinado ao armazenamento de frutas ou similares. Sim, eu acho. Mas o que você vai fazer com isso? Li Haku deu a ela um olhar vazio. Eu vou explicar mais tarde. Ah, e vou levar isso também. Mau Mau pegou uma tábua de madeira que parecia adequada para servir de tampa para a caixa. Agora ela tinha tudo o que precisava. Você tem um martelo e serra em algum lugar? E pregos? Vou precisar de pregos. O que exatamente você está planejando fazer? Apenas uma pequena experiência. Experimentar. Li Haku parecia confuso, mas sua curiosidade levou a melhor sobre ele. Aparentemente, ele iria cooperar com ela, embora ainda de má vontade. Seu subordinado olhava para Mau Mau como se dissesse: quem essa garota pensa que é? Mas quando ele viu que seu superior estava concordando com ela, ele não teve escolha senão conseguir o que ela pedia. Com os suprimentos assim fornecidos, Mau Mau começou a organizar diligentemente seus materiais. Com a serra, ela fez um furo na tábua de madeira e depois martelou no caixote vazio. Isso é estranho. É como se você já tivesse feito isso antes. Li Haku, observando-a, demonstrou todo o interesse de um cachorro ao avistar um brinquedo novo. Cresci sem muito dinheiro, então aprendi a ganhar o que não tinha. Seu velho também construiu uma série de coisas curiosas. Seu pai adotivo, que estudou no Ocidente na juventude, baseou-se nessas memórias antigas para criar ferramentas e dispositivos que ninguém jamais tinha visto neste país. Pronto, terminei, disse Mau Mau depois de alguns momentos. Tudo o que precisa é de um pouco disso. Ela pegou um pouco da farinha do armazém e colocou na caixa. Acontece que você não teria um iniciador de fogo em mãos, teria? Um dos subordinados de Li Haku se ofereceu para conseguir um. Enquanto ele estava fora, Mau Mau pegou um balde d'água do poço. Li Haku, ainda totalmente perplexo com o que estava acontecendo, estava sentado na caixa, com o queixo apoiado nas mãos. Muito obrigado. Mau Mau acenou com a cabeça para o subordinado, que havia retornado com um pedaço de corda fumegante. O subalterno podia fazer todas as caretas que quisesse,
mas no final das contas estava curioso para saber o que Mau Mau iria fazer. Ele se agachou à distância e os observou. Mau Mau foi e ficou na frente da caixa com seu pavio, mas por alguma razão, Li Haku estava ali ao lado dela. Ela nivelou seu olhar para ele. Mestre Li Haku, isso é perigoso. Posso pedir que você mantenha uma distância segura? Perigo, ha! Se uma jovem como você consegue fazer isso, certamente um guerreiro como eu não corre nenhum risco real. Ele estava obviamente decidido a agir da forma mais orgulhosa e viril que pudesse, então Mau Mau desistiu da discussão. Algumas pessoas simplesmente tiveram que aprender através da experiência. Muito bem, disse ela. Mas há riscos envolvidos, então, por favor, tome o devido cuidado. Esteja pronto para fugir imediatamente. Fugir? De que? Mau Mau ignorou o olhar incrédulo de Li Haku, puxando a manga do subordinado agachado e aconselhando-o a observar por trás do armazém. Quando tudo estava pronto, Mau Mau jogou a corda em chamas na caixa. Então ela cobriu a cabeça e correu. Li Haku apenas a observou perplexo. Eu disse a ele. Eu disse a ele. Um segundo depois, o fogo irrompeu da caixa, queimando com fome. Ah! Li Haku evitou o pilar de chamas por centímetros. Ou pelo menos a maior parte dele fez isso. Seu cabelo conseguiu alcançar a borda da conflagração. Apague isso! Ele gritou, em pânico. Mau Mau pegou o balde d'água que ela havia preparado e encharcou-o com ele. O fogo se apagou, deixando apenas um pouco de fumaça e cheiro de cabelo chamuscado. Eu disse para você correr. Mau Mau olhou para Li Haku como se perguntasse se ele entendia o perigo agora. Enquanto Li Haku estava parado com ranho escorrendo do nariz, seu subordinado rapidamente jogou uma pele de animal nele. O homem parecia querer fazer algum tipo de comentário, mas não conseguiu fazê-lo. Talvez você pudesse fazer a gentileza de solicitar ao vigia do armazém que se abstivesse de fumar tabaco durante o serviço. A avaliação de Mau Mau sobre a causa do incêndio foi na verdade especulação, mas ela se sentiu segura em tratá-la como um fato. Certo, Li Haku respondeu, parecendo aliviado. Ele estava fantasmagoricamente pálido. Por mais forte que fosse, ele pegaria um resfriado se não se aquecesse logo. Ele deveria estar voltando correndo para seus aposentos para acender uma fogueira, mas em vez disso estava olhando fixamente para Mau Mau. Mas o que diabos foi isso? Ela praticamente podia ver o ponto de interrogação acima da cabeça dele. Seus subordinados também pareciam confusos. Aqui está o seu culpado. Mau Mau pegou um punhado de farinha de trigo. Uma rajada de vento surgiu e levou o pó branco embora. A farinha de trigo e a farinha de trigo sarraceno são altamente inflamáveis. Eles podem entrar em combustão se houver quantidade suficiente no ar. A farinha explodiu. Simples assim. Qualquer um poderia entender isso, uma vez que soubesse o que havia acontecido. Li Haku simplesmente não estava ciente da possibilidade. Havia poucas coisas no mundo, se é que havia alguma, que fossem verdadeiramente inexplicáveis. O que uma pessoa considerava além da explicação era apenas um reflexo dos limites do seu próprio conhecimento. Estou muito impressionado por você saber disso, disse Li Haku. Oh, eu costumava fazer isso com bastante frequência. Costumava fazer o quê? Li Haku e seu subordinado se entreolharam, confusos mais uma vez. É justo, eles nunca na vida tiveram que trabalhar em um espaço apertado e cheio de farinha. Enquanto isso, Mau Mau aprendeu a ter cuidado depois de ter sido atirada para trás do quarto que havia emprestado na casa verde-gris. Achei que a velha iria quebrar minha cabeça naquele dia. Só de pensar nisso foi o suficiente para lhe causar arrepios. Ela pensou que acabaria pendurada de cabeça para baixo no andar mais alto do bordel. Por favor, tome cuidado para não pegar um resfriado, senhor. Mas se você fizer isso, deixe-me recomendar o remédio de um homem chamado Lumen, do Distrito do Prazer. Pode ser importante para ele, ela pensou. Um pouco de polimento e uma haste nova, e ficaria como novo. Dizia-se que houve feridos, mas nenhuma morte na explosão, o que significa que o dono do cano provavelmente estava se recuperando em algum lugar. Ele pode não querer mais aquilo, muitas lembranças ruins, mas, pelo menos, o tropeço seria vendido por um preço decente. Por enquanto, Mau Mau enfiou a peça de marfim manchada de fuligem na parte superior do manto. Terei que trabalhar até tarde esta noite, pensou ela enquanto entregava o lixo ao atendente da lixeira. Não se esqueça da promoção. Li Haku pode comprar o remédio de seu pai em uma de suas visitas a Pairen.
O velho de Mau Mau era um vendedor tão terrível quanto um farmacêutico brilhante. Então, se ela não fizesse pelo menos isso, ele poderia não ganhar o suficiente para se alimentar. Isso demorou mais do que eu pretendia. Mau Mau pegou a cesta de papel e virou-se mais uma vez para a lixeira. Estava perto. Ela apressaria o atendente e depois sairia de lá. Opa, ela pensou. Parece que levei um souvenir sem querer. Ela percebeu que o item que pegou antes ainda estava na gola do seu roupão. O cano. Esta foi a razão pela qual ela disse para avisar o vigia sobre fumar. O toco em sua mão estava um pouco chamuscado, mas claramente de boa qualidade, uma peça bem melhor do que se esperaria estar na posse de um simples guarda de armazém.